Eu me chamo Pedro Henrique. Alguns me conhecem como PH, fique à vontade. Tenho 27 anos, parece que tenho 18, verdade. Sou casado com a Bruna, que está aqui, estamos esperando um filho, graças a Deus. Só o primeiro da colheita, amém? Ainda virão muitos, se Deus quiser. E eu sou líder de jovens, nós somos líder de jovens e adolescentes na Moriá, Nova Aliança Moriá. Tem alguém da Moriá aí? Juntamente com a Bruna, né, nós estamos lá liderando à frente dessa obra. Desde 2019, iniciamos com a Aliança Team. E agora, depois da pandemia, nós juntamos tudo. E antes o Ricardo e a Nayara estavam à frente. Foi um tempo muito bom. E passaram o bastão para nós. E nós estamos com a Aliança Team, jovem, tudo junto. Eu sou artista e fiquei mais conhecido, relativamente, por causa da arte. Eu danço, eu pinto e faço outras cositas mais. Exatamente, tem alguns alunos. Hoje eu passei 7 anos dando aula de dança. E o entendimento que Deus me deu era que eu queria aumentar o meu respaldo na área da arte. E Deus me conduziu para a filosofia. Estou formando filosofia, inclusive esse ano já tive a oportunidade de estar na sala de aula e já estou lecionando no ICE, Instituto Cristão de Educação. E tem sido um tempo de muito crescimento para mim, de poder servir essa galera, esses adolescentes dessa geração. Amém? Pois, vamos lá. Já falei muito de mim. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3. E o tema dessa mensagem é fluindo no chamado. Amém? Mas antes eu quero orar com vocês. Coloque a mão na sua mente aí. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, Senhor. Nós estamos aqui não é por causa de nós mesmos, é por causa do Senhor. E em nome de Jesus, nós queremos tornar a nossa mentalidade, o nosso entendimento, o nosso coração mais íntimo do nosso ser, completamente cativo ao Senhor. Que a Tua palavra nos corte nessa noite, que o Teu Espírito nos atropele, mas Deus não nos deixa sair daqui da mesma forma. Em nome de Jesus. Amém. Eu peço sua atenção agora. Eu costumo ler o texto inteiro, depois entrar nele passo a passo. Então eu quero que você mergulhe comigo em Êxodo capítulo 3. Diz assim, você pode acompanhar. Diz: certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus chamou do meio do arbusto: Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor advertiu: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu
para me apresentar ao faraó: quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? E Deus respondeu: eu estarei com você. Por enquanto, só até aqui. Amém? Antes de eu ousar expor esse texto, você sabe por que eu estou aqui? Aí você fala, porque Deus quis, óbvio. Porque o pastor Joanes falou com você? Também. Mas eu estou aqui, irmãos, para você ver que é possível servir a Deus, independente se você é visto ou não. Porque o que mais importa é ser uma resposta para a nossa geração. E eu sou fruto dessa igreja. Eu me converti aos 13 anos de idade. Um pouco menor do que eu sou hoje. Um pouco mais magro também, talvez uns 30 quilos. Tem um vídeo aí com as fotos antigas, se der para ir colocando. Em 2009, no dia 13 de fevereiro de 2009, eu fui o primeiro cara do retiro a levantar a minha mão e ir lá para frente. Eu já fui para lá facinho. Eu já fui determinado, eu vou aceitar Jesus nesse encontro. Nunca tinha tido uma experiência com Cristo. E foi uma das experiências mais marcantes, porque eu pensei que eu ia morrer. Aqui sou eu em algumas conferências, centro de convenções. A primeira vez que eu pintei no culto foi esse dia, primeiro culto da Aliança Tina Moriá, o dia que fomos apresentados para a igreja. Isso aqui foi bem no início. Então você vê que Deus faz milagres, amém? Graças a Deus que a Bruna me melhorou. Pode cortar, beleza, obrigado. Então eu iniciei, ainda lá no tempo do Jussara, bem jovem, bem tímido, não falava nada, eu era uma sombra. E aí, nesse mesmo ano, eu entrei no Ministério de Dança, nunca tinha dançado, eu já era desenhista, né? Já comecei a desenhar desde criança. E 2 anos depois, basicamente, eu me tornei o líder do Ministério de Dança. Então, o que hoje é o Impactos, na época era Loucos por Jesus, hoje eu lidero o grupo Impactos Dance. E eu sempre fui muito esforçado, eu era dos que morava mais longe, que chegava primeiro, saía por último, e provavelmente muitos de vocês são assim, de bicicleta, já voltei do contramão de bicicleta na chuva. Hoje eu conversando com um cara, não tenho como ir, meu amigo, moço, pega uma bicicleta e vai. Hoje tem Uber, tem tudo, enquanto a galera fica dizendo que não vai, eu voltava até a pé. Mas enfim, não estou falando isso para dizer que eu sou o bonzão, estou falando isso porque eu entendi o meu chamado. Amém? E eu sou o resultado desses homens, pastor Joane, pastor Ricardo, pastor Donato, pastora Fátima e pastor Washington, que são os meus pastores. E muitos homens de Deus passaram, e mulheres de Deus passaram pela minha vida, pastora Vanderlene, pastor Ronaldo. Então eu sou o resultado desses homens e mulheres. Eu sou o fruto deles. E um dos frutos que eu mais me orgulho é a Bruna, porque eu ganhei ela para Jesus e ganhei para mim depois. Pense no cabo esperto. Eu preguei para a Bruna dentro da sala de aula, no primeiro ano do ensino médio. Então eu sempre vou me orgulhar de falar disso, que eu ganhei a minha esposa para Cristo. Mas, gente, eu quero entrar no texto, porque o que nos transforma é a palavra. Amém? Então, o contexto aqui, Moisés tinha matado um egípcio. Ainda quando morava no Egito, viu um egípcio oprimindo um hebreu, foi lá e matou. No outro dia, foi advertir os 2 hebreus que estavam brigando, e eles falaram: e aí, você vai fazer como você fez ontem, vai nos matar também? Moisés foge para Midian, lá Moisés se casa, enfim. Interessante que o texto inicia dizendo que Moisés estava fazendo o quê? Trabalhando. Amém? Talvez você pense: eu sou muito ocupado para servir, mas Deus procura os ocupados mesmo. Porque os ocupados têm responsabilidade. E os que estão desocupados estão basicamente esperando talvez um anjo aparecer, eu não sei o quê. Mas enfim, Moisés estava trabalhando e nós temos aqui uma teofania, né? É uma palavra aí da teologia. Que é uma aparição visível de Deus no espaço e tempo. Deus se manifesta de forma visível no arbusto, numa árvore, numa sarça. Está sendo consumida pelo fogo, sendo consumida não, está pegando fogo, mas não se consome. Moisés olha para aquilo, Moisés estranha, e aqui Moisés é chamado. Deus adverte Moisés, tire a sandália dos teus pés, você está em uma terra santa. Moisés teme a Deus. E uma das coisas que eu identifico todas as vezes que eu leio a Bíblia e que algum homem se depara com uma aparição de Deus,
A primeira coisa que eu entendo é que a glória de Deus ela precisa gerar em nós temor. Amém? É óbvio o que eu estou falando, mas parece que a gente está perdendo o temor. Sabe, irmãos, eu tenho muito temor de falar o que eu vou falar aqui, de todo sábado pregar. Eu tenho cuidado para não dar a minha opinião, mas sim a opinião de Deus na sua palavra. Não estou aqui para tentar persuadir vocês com minhas palavras, mas com a palavra de Deus, porque é ela que produz fé em nós. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Amém? Nos próximos versículos, Deus vai falar, olha Moisés, estou vendo a aflição do meu povo. E aqui já temos dois verbos imperativos. O primeiro se encontra no versículo 10. Que Deus fala assim, agora vá. Deus não pergunta, Moisés, por acaso você estaria disponível a ir e libertar o povo, os hebreus, e ir até o faraó? Moisés, será que você tem tempo? Não, Deus dá uma ordem. Porque o chamado de Deus não é para ser avaliado conforme é conveniente a nós, é para ser obedecido, é uma ordem. Deus nos chama, Ele nos ordena. Não é um convite, é uma ordem. E aí, Moisés começa a ficar muito relutante. Versículo 11, se você puder acompanhar, não feche sua Bíblia, gente, porque a gente vai usar muito ela. Moisés fala, quem sou eu? Foi a mesma coisa que eu perguntei, quando o pastor Jones falou que eu ia pregar no contramão. A Bruna, há uns dias atrás, falou, tu ainda vai pregar no contramão? Eu, não, é muito distante para mim isso aí. Embora eu esteja aqui todo ano dançando, atuando, fazendo qualquer outra coisa. E, irmãos, eu amo pregar. Um dos momentos que eu me sinto pleno é quando eu estou dançando, pintando e pregando. E dando aula também, porque eu gosto demais. Por quê? Porque eu me sinto pleno quando eu estou fluindo naquilo que Deus me chamou para fazer. Então nós nos sentimos completos. Então Moisés fala, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? E a resposta de Deus é maravilhosa. Mas é natural, esse questionamento de Moisés, ele é legítimo, porque todo chamado de Deus, ele vai nos assustar a priori. Quando eu recebi essa missão, eu simplesmente cheguei um dia no final de domingo, fui cumprimentar a pastora Fátima, meu pastor, tudo bem? Ela, meu filho estava orando por você ontem, e você vai ser o pastor da Aliança Team. Eu, oxe, gente, pois amém. Sempre disse o sim. A Bruna ficou um pouco mais medrosa. Eu senti paz naquele momento, apesar de ter sentido um baque. E agora? Muitas coisas terão que ser alteradas em mim. Por quê? Porque eu não estava alinhado? Não, porque eu entendo o peso da responsabilidade. Então, uma das primeiras coisas que eu comecei foi ver o que precisava ser alterado em mim. Porque eu não quero ser um ator. Eu não quero ser uma farsa ou um personagem. Eu quero simplesmente fluir. Nós vamos ouvir muito essa palavra fluir aqui. Amém? Mas é legítimo esse questionamento de Moisés. Moisés sentiu medo. Quem não sentiu medo? Muitos homens. Senhor, eu sou só uma criança, não sei falar. E como é que vai ser? Eu acredito que o chamado de Deus sempre nos assusta, porque também pode ser uma forma de Deus mostrar para nós que não é nós que fazemos, mas é Ele que vai fazer através de nós. Amém? E eu amo esse texto, porque eu acredito que Deus vai nos ensinar muitas coisas hoje. Amém? No versículo 12, vamos lá. Deus responde, eu estarei com você. E isso é suficiente, gente. Sabe, eu meditei em muitas coisas, o que eu vou pregar, o que eu vou falar, e eu orava, eu meditava, e eu estou pregando algo que eu já preguei lá na nossa igreja. E a gente começa a se preocupar com algumas palavras, com algumas coisas, mas eu gosto muito dos 5 pontos mais conhecidos da reforma, e um deles, eu lembrei, só a Escritura. Só a Escritura é suficiente. Só expor a Bíblia vai ser o suficiente para Deus fazer o que Ele tem que fazer. As minhas palavras, a minha retórica, a minha oratória, por mais rebuscada que eu tente fazer com que ela seja, não será o suficiente para produzir transformação, porque só a mensagem do Evangelho é capaz de fazer isso. Somos convencidos por essa mensagem. Então eu estou abrindo mão da minha vaidade e de tentar persuadir você com as minhas palavras ou mostrar o quanto eu sei algumas coisas. Não é a minha intenção. Por mais que todo pregador tenha uma tentação de querer ter uma performance. Eu não sei,
mas é muito difícil para nós subir aqui diante de mais de 1000 pessoas e não querer ter uma performance. Mas eu não estou preocupado com ela, eu prefiro a performance do Espírito. Amém? Porque ela nos transforma e ela não é efêmera, ela não é passageira, ela é contínua e ela é eterna. Amém? Vamos continuar no texto? Este é o sinal, Deus fala, este é o sinal que eu estou enviando, vocês vão adorar nesse monte depois. Moisés disse a Deus, isso aqui é demais. Se eu for aos israelitas, o Deus dos seus antepassados, e falar que o Deus dos seus antepassados me enviou, e eles perguntarem qual é o nome dele. E uma das primeiras preocupações que nós recebemos ao ser chamados por Deus é os recursos. Deus, e aí, como é que vai ser? O que eu vou usar? Quais serão os meios, os recursos? E o primeiro recurso que Moisés sentiu falta foi uma definição. Quem eu vou dizer que o Senhor é? E sabe o que é demais nesse texto? É porque a definição que Deus dá a Ele mesmo é uma rejeição a uma definição. Deus fala, eu sou o que sou. Ué, como assim, Deus? Apenas eu sou é o suficiente. O que Deus está nos ensinando é que, tipo assim, bonitão, não tem como você me colocar na sua caixinha. Não tem como você me dar um tamanho, não tem como você pegar uma palavra e me definir. Eu apenas sou o que eu sou. Não é suficiente. A gente está tentando definir Deus. Deus não é para ser definido, é para ser conhecido. E conforme é conhecido, Ele é percebido. A gente tem a mania de orar a Deus, vamos atrair a presença de Deus. Irmãos, não precisa atrair a presença de um Deus que é onipresente. Nós precisamos orar para ter sensibilidade para perceber essa presença. Eu não gosto de orar a Deus, vem aqui, porque só vem quem não está. É ou não é? Então, a partir de hoje, esqueça esse negócio, um conselho que eu dou. Eu sempre falo isso para a galera. Irmãos, vamos parar com essa onda de vamos atrair a presença de Deus. Deus já está presente, agora vamos orar para ter um coração sensível para perceber essa presença. É isso, é sobre isso. Amém? Em Êxodo capítulo 4, mais adiante, o drama de Moisés continua. Pense num homem difícil. E talvez muitos de nós vamos nos identificar, ou já estamos nos identificando com isso. E sabe, gente, a gente tem uma mania de falar que Deus usa os disponíveis. Sim ou não? Quantos creem nisso? Eu não creio. Eu não creio que Deus usa quem está disponível. Eu creio que Deus usa quem está disposto. É diferente. Vamos fazer uma equação bem simples. Disponibilidade é igual a tempo. Disposição é igual a vontade. Deus não está procurando aqueles que têm tempo. Deus está procurando aqueles que querem. Deus está procurando aqueles que estão dispostos a servi-lo. É assim que vai acontecer. Porque aquele que está disposto, ele vai encontrar disponibilidade. Ou então a gente sempre vai ficar falando, não dá, Deus, não dá para servir, não dá para me fazer isso, eu gostaria muito de fazer isso. E sabe, gente, eu estou falando aqui de fluir no chamado. E eu não quero ser reducionista no que diz respeito ao chamado de Deus, porque a gente criou uma ideia e isso nos afastou a relevância da igreja na cultura, no mundo. Porque a gente acha que ser cristão, que ser usado por Deus e fluir conforme o chamado de Deus é simplesmente estar no ministério em tempo integral. E nós paramos de ser bons trabalhadores, bons professores, bons alunos, bons vendedores. Como nós iremos influenciar o mundo desse jeito? Jesus falou, eu não oro, Deus, para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor o livre do mal. Deus nos deu os recursos para servir. Amém? Mas aí Moisés continua, vamos lá para o texto. Êxodo 4, versículo 1. Moisés respondeu, e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, e agora, eu acho que é o ápice dessa pregação, que eu vou focar muito nisso. Olha a pergunta que Deus faz para Moisés. O que você tem na mão? O que você tem na mão? Aí Moisés fala, eu tenho só uma vara velha aqui. Só um pau velho. Deus nunca vai dar um recurso antes de dar um propósito, gente.
A gente está invertendo as coisas. A gente quer primeiro os recursos para depois fluir no propósito. Não, quando eu tiver uma juventude maior, eu começo. Quando eu tiver uma célula maior, quando eu tiver mais pessoas, aí sim eu vou começar. Quando eu tiver uma câmera melhor, um telão, uma iluminação, aí eu vou começar. Não, gente. Moisés começou com uma vara. Sem nada. Apenas o que tinha na mão. E talvez você fale assim, Pedro, mas eu não tenho nada na mão, mas você tem uma mão? Sirva, usa elas para servir. Eu não tenho mão, mas você tem vida. A gente tem que parar de dar desculpa para Deus. A gente está pedindo os recursos quando a gente tem que olhar para o propósito. E conforme a gente se move em direção ao propósito, Deus vai dando recursos para cada estação. Porque foi assim com Moisés. O que é que tu tem na mão? Tem uma vara, pois joga no chão. Eu vou usar o que você já tem. O que eu já te dei. O que é corriqueiro. O que é ordinário. O que é do teu dia a dia. Ninguém que prega super bem começou pregando tão bem. Ninguém que fala super bem começou tendo a melhor retórica, gente. Deus vai derramando conforme nós vamos nos movendo em direção a esse chamado. É assim. E Moisés joga a vara. E vira uma serpente. E Moisés se assusta. E Deus fala, pode pegar pela cauda. E ela volta a ser uma vara. Pega a tua mão, Moisés, agora e coloca dentro da roupa. Tira. A mão agora está toda branca. Coloca de volta. Moisés, eu vou usar o que você já tem. Deus quer usar o que Ele já te deu, irmão. Deus quer te usar onde você está. Eu estou aqui hoje, mas todo sábado eu não prego para 1000 pessoas. Todo sábado eu prego para 30, 40. E se tiver 2 pessoas, eu vou pregar. Porque o meu chamado não depende da quantidade, depende daquele que me chamou. É sobre Ele, gente. Não é sobre nós, não é sobre mim, eu não sei fazer. Nós não sabemos, nós não temos capacidade de fazer. Nunca foi sobre nós. Amém? Alguém está aqui? Deus quer derramar sobre nós seus recursos. Mas sabe o que eu entendo sobre fluir? Quando a gente pensa em fluir, a gente pensa nos pulos que nós vamos dar, nos gritos, no louvor, na iluminação. Isso não é fluir. Talvez aqui seja a consequência daqueles que já estão fluindo, o que fazemos aqui. Sabe o que eu entendo que é fluir? Fluir é se colocar como uma resposta. Porque a Bíblia diz que grande é a seara e poucos os trabalhadores. Você quer fluir? Se coloque como uma resposta para a seara do Senhor. Muitos de nós, se tornou bonito falar que a gente não vai ganhar o mundo e perder a nossa alma. Mas a verdade é que nós estamos buscando isso, gente. Quantos de nós estamos almejando ser pastores? Quantos de nós estamos almejando ser mestres, que é o que eu mais me identifico? Quantos de nós estamos nos ansiando pela profecia, pelo apostolado, pelo evangelismo? Nós estamos muito limitados em nossos anseios, em nossas vaidades, naquilo que queremos conquistar. Não estou dizendo que você não vai buscar uma vida boa, mas sabe o que mais me marcou na conferência do ano passado? Sabe o que a coisa que eu mais lembro da pregação do dia do pastor Ricardo é que eu estava aqui, me acabando em lágrimas, falando, Deus, eu posso viver sem uma casa própria. Deus, eu posso viver sem um carro. Eu posso viver sem dinheiro, mas eu não posso viver sem o Senhor. Eu não posso continuar sem o Senhor. Deus, eu posso não ser conhecido e nem quero mais, Deus. Mas eu não posso viver sem o Senhor. Eu não posso continuar sem o Senhor. E uma das coisas que eu tenho falado muito, irmãos, lá, para a nossa juventude. Uma das coisas que eu tenho orado. Eu acho que vai virar o nosso lema. Eu comecei a orar esses dias e falei, Deus, eu quero ser violento. Eu preciso ser violento no espírito, Deus. Mas sabe o que é um homem violento? Não é um homem que pula no sábado à noite. É um homem que passa a semana de joelhos diante de Deus. Um homem e uma mulher violentos são homens de oração, homens de Bíblia. São homens que são bons maridos, boas esposas, bons filhos. Isso é ser violento, irmãos. Ser violento não é para você ser agressivo com sua esposa, sua mãe, seus pais, seus pastores, não. Um homem violento é um homem que se curva para servir os outros. Aqueles que não querem servir nunca irão fluir, gente.
Fluir tem a ver com serviço. Sabe o que é culto? Culto é serviço. Quando você olha para culto na Bíblia, os homens, o que os levitas faziam? Quem era que limpava o templo? Quem é que limpava o altar? Os levitas. Os levitas não eram celebridades. Os levitas eram aqueles que chegavam primeiro e que saíam por último. Os levitas eram o backstage. Tem a ver com serviço. A minha oração nesses dias antes de chegar aqui é para que você saia daqui entendendo isso. Deus, eu vou começar onde eu estiver com aquilo que eu tenho. Mas eu vou começar. Se o Senhor me chamou para isso, eu vou fazer. Moisés ainda não estava disposto, gente. Moisés estava, Deus, mas eu não posso, eu não sei falar, eu me atrapalho com as palavras. Alguém se identifica com essa parte? Deus, eu não sei não como é que eu vou fazer. O que a Bíblia fala? Não se preocupem com aquilo que vocês vão falar, porque na hora de falar o Espírito vai trazer a vocês o que precisa ser falado. Sabe por que nos assusta o chamado de Deus? É porque quando Deus, um Deus tão grande, tão poderoso, nos chama, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para nós. Por isso é tão assustador. Porque isso é grande demais para mim. Eu não tenho os recursos para isso. Eu não tenho muitos jovens na minha aliança jovem, na minha cidade. Eu não tenho uma equipe de multimídia. Eu não tenho um microfonezinho desse. Eu não tenho uma equipe para tirar a foto minha e colocar no Instagram. Gente, eu te falo uma coisa. Quando eu comecei lá, sabe quem é que fazia os stories? Eu fazia os stories, eu fazia a foto, eu fazia tudo. Eu e a Bruna. Quando era eu, era a Bruna. Hoje eu não faço nada, assim, nessa área, né? Hoje nós temos uma equipe grande de mídia. Mas o que Deus me ministrou no meu coração quando eu comecei a olhar, teve um momento do louvor que eu comecei a olhar em volta. E olhava para essas luzes, e Deus me trouxe o entendimento de que os recursos que nós temos hoje é para acelerar a expansão do reino. Não é para a gente ficar, nossa, estava tão bonito. Sim, está tudo bonito porque o nosso Deus é um Deus que se preocupa com beleza e estética. E é necessário. E nós vamos fazer o melhor. Mas tudo isso, essa transmissão é para acelerar, para que mais pessoas sejam alcançadas. E vai alcançar ainda mais se você sair daqui entendendo que você é aquele que Deus vai usar. Você tem que falar assim, sou eu, Senhor. Sabe por que eu falei ali, Deus, eu não vou a lugar algum até que o Senhor volte. Eu vou permanecer. Eu não vou a lugar algum, eu vou ficar aqui. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu vou bater. Até que o Senhor venha, a cada dia eu vou me tornar mais violento. Em santidade, em temor, em profundidade, em fervor e em constância. Porque não adianta sermos fervorosos, profundos, se não formos constantes. Precisamos permanecer, gente. Vamos continuar? Vamos lá. Versículo 10, do capítulo 4. Moisés, porém, disse ao Senhor, ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora, que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés, quem forma a boca do ser humano? E aqui eu já começo a imaginar Deus mais boladão. Quem é que forma a boca do ser humano, Moisés? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá. Agora vá, eu estarei com você. Novamente Deus falando, eu estarei com você quando falar. E eu instruirei a respeito do que você deve dizer. E aí Moisés fala o que, gente? Ô Senhor, envia qualquer outra pessoa. E talvez muitos de nós estamos aqui, gente. Talvez, sabe como é que a galera está validando o seu ministério hoje? Por números. Eu ainda não viralizei, não é o meu chamado. Não se trata de seguidores, gente. Não se trata de números, de visibilidade. Eu poderia não estar aqui. Hoje em dia,
Eu posso não mais dançar, e olha que eu gosto muito de compartilhar o meu dom com as pessoas. Mas hoje em dia eu posso simplesmente sentar, e eu até falei pra galera, meu sonho é só sentar para assistir vocês a partir de agora. Por quê? Porque à medida que nós caminhamos com Jesus, nós começamos a compreender que nós temos que ser um formador de herói, como diz o livro. Eu só estou aqui, agora eu vou usar a frase que atribui-se a Isaac Newton. Eu só consigo enxergar além porque eu estou sobre os ombros de gigantes. Só que todos nós queremos estar sobre os ombros de gigantes, mas quem quer ser o gigante para ceder os ombros para que os outros subam? Será que nós estamos querendo ser aquele igual para subir o muro? Sobe aqui que eu te ajudo. E às vezes a gente nem vai subir no muro, a gente só vai ficar, e aí, o que é que tu tá vendo? Que bom, cara, que tu tá vendo. Porque que bom que eu cedi, que eu te ajudei a subir. Porque todos queremos subir, mas é o tempo de servir, de se curvar. Desculpa aí, gente, estou emocionado. É o tempo de descer. Se for para estar em evidência, Deus vai te colocar, mas é a consequência e não o objetivo. Não é o propósito, gente. A coisa que eu mais orei, desde o dia que o pastor João falou comigo, foi: Senhor, me esconde. Guarda o meu coração, eu não quero ser seduzido pelos aplausos, os elogios, as câmeras. Irmãos, eu tenho medo disso aqui. Eu já estou assim, Deus, eu não quero não ser conhecido, porque dá trabalho demais, trem. Mas se o Senhor quiser fazer, que o Senhor me guarde. Mas o nosso problema é que a gente está sendo seduzido pelo resultado e esquecendo do processo. Eu quero chegar lá, mas a gente quer só lá. E não lembra que tem uma trajetória. Olha para as fotos que passaram no início. Esse ambiente aqui top, com milhares de pessoas, começou com um homem dizendo sim. E uma mulher. Pastor Raimundo Nonato, pastora Maria de Jesus. E depois vieram outros, e vieram outros, e vieram outros. E nós somos o resultado desse sim deles. Quando Moisés parou de resistir, Moisés então fluiu. Quando Moisés parou de olhar para si, quando Moisés entendeu, opa, não é sobre mim, não, é sobre o Senhor. Então quando Moisés entendeu, Moisés fluiu. Moisés foi, Moisés respondeu. E a gente fala muito em ser uma resposta, mas ser resposta, gente, é estar lá no anonimato todos os dias fazendo a mesma coisa. Eu faço isso aqui todo sábado, gente. Todo sábado eu preparo uma mensagem. Todo sábado eu chego com o coração queimando. Todo sábado eu chego lá e dou o meu melhor. Naquilo que depende de mim, eu vou dar o meu melhor. Eu vou pregar a melhor mensagem, eu vou estudar, eu vou ver o que estiver ao meu alcance. Mas eu vou me entregar. Porque a resposta que Deus quer não é apenas verbal. Não é apenas, sim, Senhor, eu vou, não. É de fato que a nossa conduta aponte para o sim que nós demos a Ele. Uma conduta de santidade, gente. Olha o tanto de gente que temos aqui, olha o tanto de jovens que temos aqui. John Wesley pediu apenas 100 homens, que nada temesse senão ao pecado e que nada amasse tanto senão a Deus, e Ele ia abalar o mundo. Nós temos mais de 1000 pessoas. Você tem 12 homens que mudaram toda a cultura ocidental. A civilização ocidental, os costumes, é todo baseado no cristianismo. E começou com quem? Com 12 homens imperfeitos, que não sabiam falar. Mas já prestou atenção que todos os 12 que Jesus chamou estavam fazendo alguma coisa? Uns estavam pescando, outros estavam fazendo isso, estavam fazendo aquilo. Não é sobre nós, não é o quanto ocupado eu estou. Existe uma seara. E existem poucos trabalhadores, gente. Por que a gente vê, só vejo fulano lá em cima? Por que é sempre os mesmos? Porque é os mesmos que estão se disponibilizando, gente. São poucos. Se tem poucos, vai ficar mais pesado e mais lento. Agora, se outros começam a entender e se mover, o fardo fica mais leve e a velocidade avança. São sempre os mesmos, não é porque nós somos uma elite. E também não estou dizendo aqui que é só nós estamos disponíveis, você não está. Que bom se você está fluindo. Mas você que chegou aqui e está parado no tempo, esperando uma teofania, não vai precisar mais, Cristo já veio. Sabe qual é o nosso problema? A gente passa muito tempo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está escrita de Gênesis e Apocalipse. Abra
E você vai ver a vontade de Deus. Deus não fala comigo. Ah, Pedro, Deus não fala comigo. Se não abrirmos a Bíblia, Ele não vai falar mesmo, gente. A gente passa tanto tempo procurando a vontade oculta de Deus. E a Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor. E a gente esquece de olhar para as coisas que já estão reveladas. Ah, Senhor, revela. Vamos nos mover no que Ele já revelou, gente. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Como? Do seu jeito, com a sua dança, com a sua palavra. Não sei, mas pregue. Só não fique parado esperando um anjo aparecer no seu quarto. Porque eu acredito que por mais que possa aparecer, eu acho que não vai não. Mas Deus faz as suas coisas do seu jeito. Mas quando eu olhei para esse texto, a primeira vez, e Deus fala, o que você tem, cara, na mão? Use isso, Moisés. Era só uma vara, gente. É só uma vara. Hoje nós temos informação, temos milhares de recursos e nós não estamos fazendo nada. Nós estamos fazendo dancinha na internet, nós estamos fazendo todo tipo de coisa, menos anunciando o Evangelho. Nós somos o povo do livro, que não conhece o livro. Sabe qual é a minha meta a partir de agora? Eu vou começar a memorizar um livro da Bíblia. Nem vou começar por 1 João, talvez. Mas eu vou memorizar. E a partir dali, porque, Deus, se eu quero ser violento, eu tenho que comer essa palavra. Eu tenho que tê-la guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 9. Como um jovem pode manter puro o seu caminho? Vivendo conforme a palavra do Senhor. É isso? É isso mesmo. Como pode um jovem viver puro o seu caminho? Vivendo conforme a palavra do Senhor. Gente, nós não precisamos de culto diferente, porque só a palavra de Deus é suficiente. Claro, somos jovens, vamos investir na estética, no movimento, vamos, mas nós não iremos sacrificar a palavra de Deus. Muitos de nós estamos medindo a qualidade de um culto só pelo louvor, e é um culto fragmentado. O louvor hoje foi massa, e a palavra, aí eu esqueci sobre o que o pastor pregou. Porque não importa. Aquilo que não importa, nós não lembramos. Como nós vamos lembrar? Nós lembramos daquilo que importa. Você lembra que tem que pagar um boleto? Porque é importante. Mas nós negligenciamos. É o momento que nós estamos mais distraídos. A Bíblia fala, acho que é Amós ou é Obadias, não lembro. Está na Bíblia. Que chegará o dia que haverá fome e sede, não de pão e não de água, mas de ouvir a minha palavra. Nós temos que ser violentos no conhecimento de Deus. Todo homem, toda mulher carrega uma mensagem. A mensagem que eu carrego, irmão, eu posso pregar sobre qualquer coisa, eu sempre vou chegar no conhecimento de Deus. Porque é isso que eu me apaixono. Eu preciso conhecer esse Deus. E não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento relacional. Porque nós só reconhecemos a voz de quem conhecemos. A Bíblia diz, o salmista fala, confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, sim ou não? Você pensa assim, Deus vai satisfazer o desejo do meu coração, Senhor, então 10 mil na minha conta, por favor. Senhor, tira o namorado da irmã ali e traz ele para mim. Sabe o que eu entendo? Aqueles que confiam no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Segura essa. Só confia no Senhor quem conhece. Ok? E só conhece quem se relaciona. Portanto, aquele que conhece, porque se relaciona, Deus satisfará o desejo do seu coração. Não porque o desejo do seu coração é um desejo dele mesmo, mas porque é um desejo do coração de Deus. O Deus que eu conheço e confio, eu desejo o que está no coração de Deus. E quando eu desejo, logo esse Deus satisfará o desejo do meu coração, porque o desejo do meu coração não é o desejo do PH, mas é o desejo de Deus. É o desejo de conhecer quem Deus é. O desejo de conhecer a verdade. Quando Cristo estava diante de Pilatos, Jesus fala, eu vim para dar testemunho da verdade. Pilatos fala, o que é a verdade? Jesus se cala. Jesus estava dizendo assim, você está olhando nos olhos da verdade. Você quer uma verdade conceitual, você quer uma definição. Mas a verdade é uma pessoa.
e conhecereis ela, e ela, que não é uma verdade conceitual, abstrata, mas é uma pessoa, Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Conforme conhecemos essa verdade, somos libertos. Porque estamos sendo enganados, gente, e sendo levados por todo vento de doutrina. Eu vi um cara que eu fico feliz que essa galera conhecida se converta ao Evangelho. Essa é a meta. Nós oramos para isso. Mas o cara acabou de aceitar Jesus, o cara já está no púlpito, gente. E aí esse cara não passa pelo processo. E essa galera começa a se perder, tem até um talento, tem até o dom, mas não é tratado, não é discipulado. E muitos de nós estamos nos permitindo ser discipulados mais por essa galera do que por aquele cara e aquela mulher que está todo sábado orando e pregando para você, ligando, mandando mensagem, você, meu pastor é chato, mas é esse teu pastor que está tirando teus carrapichos. É esse teu pastor que se dispôs a trabalhar na seara do Senhor para te servir. Então honre ele. Porque quando Elias chamou Eliseu, o que Eliseu falou? Deixa só eu ir me despedir da minha família. Ele honrava os pais. E depois ele caminhou anos com Elias, porque honrava a liderança. Nós queremos viver muito, queremos ser abençoados sem honra. Irmãos, deixa eu ver a hora. Let it flow, né? Hoje não tem hora. Eu me empolgo com a palavra do Senhor. Moisés vai entender lá na frente. Moisés vai dizer sim. E Deus vai usar. E vai dar, como eu falei, vai mandar os recursos. Vai a primeira praga, vai a segunda, vai a terceira. Mas o propósito de Deus vai se cumprir. Uma coisa que eu amo em Deus é porque Deus não é aquele cara. Sabe qual é o nosso problema? A gente pensa que está fazendo um favor para Deus. Irmãos, eu não estou aqui porque estou recebendo, não. Eu tinha que pagar para estar aqui pregando para você. Eu tinha que pagar. Eu não estou aqui cumprindo um favor para Deus. Deus fez o seu favor por mim, entregando Cristo na cruz. E esse foi o maior favor que eu não mereço. Isso se chama graça. A graça é a essência do Evangelho. Sabe o que é essência? Vou entrar um pouco em filosofia aqui. Ontologia, o estudo do ser. O que é essência? Aquilo que faz algo ser o que é. E sem isso, ele não é o que é. Não deu para entender? O que faz o Evangelho ser o que é? Cristo. O David Keelan entendeu quando falou: estou voltando à essência da adoração. E a essência é o quê? Uma conferência, um evento? Não. A essência és tu, Jesus. Sem Jesus não há essência, gente. Se tira ele, deixa de ser o que é. O Evangelho só é o que é. Porque solos Cristos. Somente Cristo. Somente Cristo. Nós temos que pregar o Evangelho, meu amigo. Nós só somos, a gente está querendo pregar palavras queremos palestras. Mas se Cristo não é pregado, não houve pregação. Toda palavra precisa terminar no Evangelho, porque é Ele que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É sobre isso. Pregar o Evangelho não é falar, irmão, vai lá para a igreja que vai acontecer isso. Não, irmão. Sabe quem Deus é? Não, Deus é aquele cara. Deus é um Deus que se fez homem. Que amou o mundo de tal maneira que se deu. De uma maneira que não tem como descrever. Para que todo aquele que nele crê não morresse, não fosse condenado. Mas tivesse acesso à vida eterna. Sabe o que é a vida eterna, gente? Não é um anjo colocando uva na nossa boca com a folha de bananeira. A Bíblia diz em João 17:3, se eu não me engano, que a vida eterna é essa. Que todos conheçam a ti, ó Deus, e a Jesus Cristo a quem o enviaste. Nós passaremos a eternidade conhecendo quem Deus é. Aí você fala, mas é só isso, falando que Ele é santo, santo e santo, e vai ser só isso o tempo inteiro, irmão. Eternidade é transcendência, além do tempo. Você não vai ficar, já passei muita hora falando santo. Não, gente. Não é um peso, eu poderia passar horas falando que Cristo é santo, que Ele é digno, que Ele é poderoso, que Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai de eternidade. Que Ele é o pão da vida, que aquele que beber e comer dele nunca mais terá fome ou sede, mas do seu interior fluirá um rio de água viva. Não vai fluir porque eu sou bonzão, vai fluir porque Ele está no meu interior. E logo aquele que está no meu interior flui. É sobre Ele, gente. Nunca foi sobre nós.
Nunca foi sobre nós. E graças a Deus que não é sobre nós. Porque se Deus nos desse os recursos antes do propósito, nós iríamos desperdiçar. Por isso que Ele nunca vai te dar a câmera antes de tu se interessar pela fotografia. Por isso que Ele nunca vai te dar o microfone e o púlpito antes de você não pregar na sua escola ou na sua família. Eu não comecei pregando na igreja, gente. Eu comecei pregando na minha escola. Foi lá que eu aprendi a pregar. Eu pregava na quadra, eu peguei em todos os cantos do Caique. Por anos. Durante o ensino médio. Quando eu comecei a entender, Deus, eu não estou fazendo nada. Eu não estou sendo luz, eu estou escondido. E não se acende uma luz para colocar ela debaixo da mesa. É ou não é? Deus nos chamou para ser sal. E luz, eu sempre gosto dessa frase. Quando nós comemos uma comida, nós não falamos, né, o sal está muito gostoso, muito saboroso. Que sal delicioso, esse sal é do Himalaia. Não, gente, você fala, que comida boa. Porque o sal influencia o ambiente que está e não traz a atenção para si. Ser sal, é isso. Eu vou influenciar, eu vou inflamar a minha geração. Mas o que aconteceu? Foi massa por causa do PH pregou naquele dia? Não, foi massa porque o Espírito me pegou naquele dia. Eu não quero trazer atenção para mim, gente. Eu não quero seguidores, eu não quero as fotos. Por mais que isso pode ser uma consequência, eu quero que Cristo seja visto através de mim. Porque Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em você é a esperança da glória. Você tem que sair daqui com o coração inflamado. Porque, Senhor, eu quero chegar em casa hoje e passar a madrugada. Nós temos desfrutado disso lá na nossa igreja, na Aliança Jovem. Deus está nos fazendo entender. Eu comecei a falar para ela, estamos começando a entender. Nós somos jovens. Nós temos todo o vigor da juventude e a gente está passando os nossos dias e a nossa vida diante de uma tela autorrelusiva, gente. Passamos horas. Eu vi um vídeo esses dias que se você assistiu o Game of Thrones, você poderia ter lido a Bíblia pelo menos 3 vezes. Se você assistiu todos os capítulos. Se você assistiu Friends, você poderia ter lido em média 2 vezes. E eu, meu Deus do céu, eu estou rodado. Senhor. Mas a gente quer mudar o mundo. Mas a gente quer ser uma referência, a gente quer inflamar. Deixa eu te falar uma coisa, e eu já estou caminhando para o final, aguenta mais um pouco. Se disponha, como diz a canção dos Judson. Eu ofereço os meus ombros para carregar a tua glória. Eu ofereço as minhas mãos, eu ofereço os meus pés para ir pela nação. Eu ofereço o meu corpo. Paulo suplica em Romanos 2, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos. Paulo está suplicando, gente. Ele está falando, pelo amor de Deus, entregue o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Não é só vivo, também precisa ser santo. E se é vivo e é santo, será agradável a Deus. Não é a mim, não é a música que eu gosto, não é quando a luz apaga porque eu gosto. É sobre Ele, se é com luz, se é sem luz, só não pode ser sem Jesus. Mas precisa haver entrega. E existe 3 palavras que têm a mesma raiz etimológica. Culto, cultivo e cultura. E sabe que nós teremos uma cultura de santidade? Cultura é o resultado do que eu cultivo. E eu cultivo aquilo que eu cultuo. Se Deus é o meu objeto de culto e eu cultivo esse relacionamento, a minha cultura é uma cultura de conhecimento e de busca constante pelo Senhor. A sociedade se fragmentou e se quebrou quando o homem mudou o objeto de culto e passou a cultuar a si mesmo. E nós somos um poço de desejo e de anseios que nunca vai ser satisfeito a não ser no Senhor. Por isso a cultura que nós temos está completamente quebrada, porque estamos cultivando o culto a nós mesmos. As propagandas é sobre nós. Tudo é sobre nós.
Muitos pastores têm que ter cuidado em como vai confrontar a juventude, porque pode ferir. Irmãos, a palavra de Deus nos fere. Nunca teve um homem que foi atropelado pelo Espírito e foi o mesmo. Por isso que, quando fala, fulano se converteu, é verdade? Cara, os frutos vão dizer se é verdade. O tempo vai dizer. Porque se conhece uma árvore pelos frutos. Jesus é o suficiente, irmãos. A minha mensagem é essa, não tem nada de novo. Não tem nenhuma novidade, porque Ele é a novidade, Ele é a boa nova. Não precisa de outra. Não precisamos maquiar Cristo. Não precisamos colocar um outro cabelo, uma outra roupa. Não precisamos criar um culto, um Cristo cultural. O Cristo crucificado e ressurreto é o suficiente para nos transformar. Todos aqueles homens e mulheres que verdadeiramente tiveram encontro com Ele nunca mais foram os mesmos. Se você fala, eu tive encontro com Jesus, continua caindo na pornografia, continua fazendo tudo de errado, meu irmão, não sei o que você encontrou. Porque Paulo encontrou Cristo uma vez. A mulher do fluxo de sangue encontrou uma vez. A mulher do poço encontrou uma vez e a Bíblia diz que ela foi e trouxe toda a cidade. Uma vez. Porque o encontro não foi ocasional. O encontro é a vida, é o estilo de vida. Não é circunstancial. O que Deus tem para derramar, gente, não é aqui. O que eu orei durante o louvor a Deus, que o Senhor derrame algo em nós para além daqui. Para que a gente permaneça. Quando parecer que não está fluindo, continue. Continue. Persevere. Romanos 12:12 nos ensina a perseverar na oração e ser paciente na tribulação. Continue com sua célula. Tem, mas continue. Porque vai valer a pena. Porque talvez esse é aquele que Deus vai usar para ganhar milhares. Todo mundo sabe quem é Billy Graham, mas quem ganhou o Billy Graham, gente? Eu não sei. Talvez Deus está te usando para discipular um. Mas não desista. Se Deus falou que você é pastor, ame isso. Ah, mas pastor não ganha bem. Não importa. Porque Deus vai mandar os recursos. Se Deus quiser que a gente ganhe milhares, você vai ganhar. Porque aquilo que Deus quer se cumpre. Lembra o que aconteceu com Jonas? Jonas, vai para Nínive. Não vou para Tarso. Tu vai. Manda um peixe grande, engole ele, fica lá 3 dias. O que é que Jonas faz? Se arrepende. Mas Jonas vai. Porque a vontade do Senhor, gente, não é um convite. Você quer? Será que é confortável você? Não, você vai, Moisés. Vá. É um imperativo, vá. Ide, é uma ordem, não é um convite. Se você puder, lá na sua escola, de vez em quando, fale que eu os amo, fale do Evangelho. Não, ide e pregai, e sejam luz, e sejam santos. Porque os homens que mudaram a história, que nos trouxeram até aqui, foram homens santos, piedosos, sérios. Que não tinham os recursos que nós temos hoje, que não tinham microfone. Mas tinham uma coisa. Paixão, fervor e constância por Jesus. Eu sei que você vai sair daqui inflamado, mas se não formos constantes, gente, não vai adiantar. No próximo ano pode ser você aqui pregando. E se não for, você vai pregar onde você está. Porque a meta não é aqui ou em qualquer outro lugar. Não, a meta é glorificar a Deus. E se Ele quiser que eu glorifique lá na esquina, eu vou glorificar. Se Ele que hoje o dia é glorificar aqui diante de vocês, eu vou glorificar. Mas a minha vida será baseada em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou vocês façam qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vou fechar a Bíblia para você entender que eu já estou terminando. Porque eu falo demais. Nós precisamos... Gente, sabe o que é temor? Provérbios 8:13, se eu não me engano. O temor ao Senhor é odiar o mal. A gente... Sabe por que às vezes a gente vacila? Ou faz a obra do Senhor relaxadamente? Porque a gente ainda está com aquela mentalidade que eu falei do início. Do Deus que vem. Opa, eu estou só. Não, gente.
Uma vez um cara se confessou para mim, cara, eu fiz isso. E eu perguntei, você teria de coragem de fazer isso diante de Deus? Ele, com certeza não. Mas quando você fez isso, você acha que estava diante de quem? De um Deus que é onipresente. A consciência da presença de Deus constante vai gerar em nós temor. E todas as vezes que você pensar, assim como Moisés antes, gente, de ir para Midian, ele matou, a Bíblia diz que ele olhou para um lado, olhou para o outro e matou o egípcio. E às vezes a gente está assim, estou sozinho? Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Não. O pior de tudo, ou o melhor de tudo, não é que Deus está diante, é que Deus está dentro. E agora tudo que eu faço tem que ser aqui, ó. Por quê? É legalismo? Não, é santidade. Não é porque eu estou querendo agradar ou conquistar a salvação pelas minhas boas obras. É porque eu fui transformado. E o Espírito que habita em mim, que é santo, me inclina, me direciona. Porque a Bíblia diz que aqueles que vivem da carne, a sua inclinação é morte. Mas aqueles que nasceram de novo, têm inclinação para o Espírito. Nascer de novo não é uma frase que a gente diz. Quando Nicodemos queria uma explicação e Cristo estava lhe propondo uma experiência. Mas como é que é isso? Como é que eu vou nascer de novo? Isso é muito complexo para mim compreender. Cristo estava propondo. Se eu te falasse aqui os 4 estados da água. Todo o processo, solidificação, sublimação. Se eu falasse explicar sobre a água, não é suficiente para matar a nossa sede, gente. Só quando eu experimento. Nós estamos igual Moisés. Senhor, eu preciso de uma explicação. Para me dar para o meu professor, para me dar para o meu amigo. Não há definição para ele é indefinível. Ele é imensurável. Ele é profundo demais, ele é grande demais, ele é complexo demais, apesar de ser simples demais. Ele está distante demais, apesar de que ele é o Deus conosco, Emmanuel. Deus é um paradoxo, mas ele é Deus e ele é suficiente. Amém? Eu quero convidar os irmãos do louvor, porque senão a gente passa a noite inteira. Eu acredito que Deus já falou e vai continuar falando, gente. Mas lembre-se, e eu vou falar o outro ponto, só lhe deu glória, somente a Deus a glória, somente Cristo, somente pela fé, somente pela graça somos salvos. E toda honra e toda glória e tudo aquilo que eu fazer. Gente, olha o que a gente canta. Eu vou gastar os meus dias diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Fere meu coração com a fome e sede do Senhor. Olha o que a gente canta, gente. A gente canta, vem com o peso da tua glória. Meu amigo, eu tenho medo de cantar essa música. Porque em cultos, se eu não me engano foi de John Wesley. Tinha pessoas que morriam. Porque a gente está querendo se meter com a glória de Deus com boa vontade. Igual usar quando foi pegar na arca. A glória de Deus não é para quem tem boa vontade, é para os santos. Nós precisamos ser uma geração de homens e mulheres santos, uma geração de jovens e adolescentes santos. Santidade, santidade no olhar, santidade no desejar, santidade no mentalizar, no memorizar, no imaginar e no viver também. Porque sem santidade não veremos a Deus. Fique de pé no seu lugar.